comigo no Provérbio de Salomão, Provérbio capítulo 4. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 23 apenas. Um provérbio muito conhecido. E eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu passei a semana com essa palavra. Pegou na veia. Vai pegar na sua também. Quem achou, diga amém. Provérbio 4, 23. Se tiver alguém perto de você que não tem uma Bíblia, você convida o irmão para pegar carona com você. Peço a sua total atenção, por favor. Amém. Que cessem o trânsito na igreja, a movimentação e a total reverência diante da palavra. Amém? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2 e 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Pode sentar-se, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, o que é um provérbio? Quem aqui sabe o que é um provérbio? O que significa um provérbio? Alguém sabe? Eu gosto de perguntar para fazer você pensar. Vamos lá, vou explicar o que é um provérbio. Um provérbio é uma frase que expressa um conceito de uma realidade, uma regra social ou moral ou ética. É uma frase que expressa um conceito de uma realidade. Então isso é um provérbio. Por exemplo, ladrão que rouba ladrão. Quem conhece? 100 anos de perdão. Isso é um provérbio. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Isso é um provérbio. Mentira tem perna curta. Isso é um provérbio. O barato sai caro. Gato escaldado tem quê? Medo de água fria. A pressa é inimiga da... Isso é um provérbio. Então, um provérbio não é uma lei, um provérbio não é um mandamento, mas é um conceito sobre uma realidade de vida. E um provérbio de Salomão, os provérbios escritos por Salomão, é o conceito de Deus sobre a realidade do homem. Porque Salomão escreveu provérbios debaixo da sabedoria de Deus. Não foi de uma sabedoria humana natural, mas foi debaixo de uma sabedoria de Deus. 1 Reis 3,12 diz que o Senhor deu a ele sabedoria. O Senhor diz: eu te concederei um coração tão sábio, capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, ninguém haverá depois de ti. Então a sabedoria de Salomão é algo sobrenatural que ele recebeu de Deus. Porque a sabedoria do homem não é nada perto da sabedoria de Deus. Jó disse isso no livro de Jó 9, versículo 1 ao 4. Ele diz: como pode o homem mortal contender diante de Deus? Ainda que quiser discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Porque a sabedoria de Deus é profunda e o seu poder é imenso. Salmo 147, no versículo 5, diz que é impossível medir o entendimento de Deus. Então a sabedoria de Deus é algo que está além da nossa capacidade humana.
está além da nossa maneira de pensar. O Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então existe uma diferença entre os provérbios populares e os provérbios da Bíblia. A sabedoria de Salomão é algo além da sua capacidade. Logo, os provérbios de Salomão são os provérbios de Deus para a humanidade. É a realidade de Deus para nós. Amém? Você crê nisso? Então, quando o Provérbios diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa é uma realidade para nós, de Deus. Provérbios 14, versículo 12 também diz: há um caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quer dizer que a minha sabedoria, a minha maneira de pensar parece que é boa, mas o fim é morte. Porque a forma do homem pensar foi corrompida pela natureza do pecado. Por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é Então, quando o homem decide por si só, ele está sobre o jugo da natureza do pecado, ele decide por um caminho de morte. É isso que o provérbio está dizendo. Provérbios 16, 2 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Todos os caminhos dos homens parecem puros aos seus próprios olhos, mas Deus está olhando para onde? Para onde Deus está julgando? As motivações do... Deus me vê por dentro. É a partir de dentro que eu sou julgado por Deus. Então, nós podemos ter uma vida que responde de maneira positiva ou negativa. E isso é definido por aquilo que motivou o nosso coração. E como corresponder com a vida, com o casamento, a criação dos filhos, o trabalho, os relacionamentos. Como corresponder no momento difícil da vida, momento da dor. Como corresponder no momento da prosperidade, da abundância. A maneira como o nosso coração responde está ligado a como nós estamos por dentro. E é aqui que Deus está pesando a balança. Deus está olhando a gente por dentro, para cada ação, para cada decisão, para cada movimento que nós fazemos aqui fora. O peso da balança de Deus é pesado por dentro e não por fora. O julgamento de Deus a nosso respeito parte a partir de dentro. Por isso que no dia do juízo final, a Bíblia diz que haverá vergonha. Jesus disse em Marcos 8,38, que diante de uma geração adúltera e pecadora, uma geração que sentirá vergonha diante de mim, disse Jesus, e diante das minhas palavras, quando o Senhor vier na glória junto com o seu Pai. Por que eles vão sentir vergonha? Que vergonha seria essa? Por ter valorizado as coisas erradas, por ter escolhido as coisas erradas, por ter vivenciado uma vida errada. Então Jesus volta à geração adúltera, pecadora, sente vergonha diante daquele que viveu uma vida, diante daquele que estabeleceu a vida, diante daquele que estabeleceu uma palavra. O que é vergonha? Vergonha é honra e reputação manchada e exposta. Quando ele diz que nós nos envergonharíamos das suas palavras, por quê? Porque a vida de Jesus e o que Jesus ensinou pela sua palavra se tornou o oposto daquilo que você viveu. Então qual é o sentimento diante do juízo de Deus? Vergonha. Homens que viveram uma vida correta na presença de Deus, quando eles morrem, a sua vida fala mais depois da sua morte do que quando ele estava em vida, porque deixou legado, deixou uma vida exemplar,
E as pessoas sempre vão lembrar daquela pessoa por causa do seu testemunho, por causa da sua maneira de viver. Isso é fonte de vida. Do coração procede as fontes da vida. O que é fonte de vida? Significa que mais vida pode se alimentar da minha vida. A minha vida pode gerar vida em outros lugares. Pessoas podem se alimentar da fonte. Que fonte? Minha vida. Então o cara morre, mas a vida dele, a fonte continua. A fonte da sua vida continua viva. Por isso que Provérbios 4:23 diz que o segredo para você viver uma vida abundante, uma fonte de vida, é guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O objetivo principal para viver esse diferencial é o coração. Nós temos o costume de nos preocupar com as coisas externas, não nos preocupamos com as coisas internas. Nós nos preocupamos com as coisas de fora, as nossas relações, as nossas posses materiais, meu ministério, minha família, a criação dos meus filhos, minha vida social, meu emprego. Nós nos preocupamos com as coisas externas, e não tem nada de errado você se preocupar com as coisas externas. O problema é que nós não edificamos a parte interior. E a nossa vida é mais voltada para as coisas externas do que para as coisas internas do coração. Nós temos muita consciência do que está acontecendo aqui fora. Só que quando nós não temos consciência do que está acontecendo aqui dentro, nós temos reações erradas aqui fora. Nós tentamos resolver os problemas aqui fora e não sabemos como resolver. Temos reações erradas porque não estamos fazendo uma leitura correta do que está dentro de nós. Então, por não ter uma leitura correta do nosso coração, nós reagimos errado aqui fora. Deus está nos ensinando através desse Provérbios que a nossa vida é resultado daquilo que se passa dentro de nós. O coração, nós podemos defini-lo sobre aquilo que Paulo chama de homem interior. Romanos 7:22, Paulo diz: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Você não tem prazer de Deus exteriormente. Aqui fora você não quer orar, aqui fora você não quer buscar Deus, aqui fora você não quer igreja, você não quer ouvir palavra de Deus, você não quer louvar, você não quer adorar, você não quer nada aqui fora. É aqui dentro que isso começa. As pessoas que estão frias espiritualmente, elas estão interiormente frias. Interiormente, é aqui dentro que acende o pavio que fumega, é o coração. Segundo Coríntios 4:16, Paulo disse: porque nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia, e a nossa leve e momentânea tribulação não está comparada ao imenso peso da glória que nos será revelada. Ou seja, o que acontece fora de mim não pode corromper ao que está acontecendo dentro de mim. Porque aqui dentro eu estou tão edificado, tão fortalecido, que a tribulação é leve e é momentânea para mim. E normalmente a maioria das pessoas não é assim. Porque a falta da renovação do homem interior acaba corrompendo o exterior. Quando corrompe o exterior? Quando corrompe primeiro o interior. O interior é o primeiro lugar a ser corrompido. Exemplo, Davi não caiu quando ele se deitou com Betseba. Ele caiu no coração primeiro. E a vida prova isso, porque quando ele deveria estar na guerra, ficou em casa.
olhando pela janela à toa. Já não tinha mais fome e nem paixão para o plano de Deus na vida dele. Então você cai primeiro no coração. Efésios 3,16, o apóstolo Paulo diz: para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejam corroborados com o poder do Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Para que Cristo habite aonde? No coração, a fim de que sejam arraigados e fundados ou fundamentados nele. A renovação do homem interior é Cristo habitando na sua pessoalidade subjetiva. É Cristo habitando dentro de você, Cristo habitando na sua personalidade. O que é uma pessoalidade subjetiva? Subjetivo significa próprio do sujeito, relativo a ele, é a sua consciência, é a interpretação individual da pessoa. Quer ver um exemplo de personalidade subjetiva? Por exemplo, alguém pode falar comigo algo áspero, mas não me ofende. Não me ofende, mas a mesma fala, a mesma prática com outra pessoa gera ofensa. Eu não me ofendo, mas a outra pessoa se ofende. Por quê? Porque nós temos personalidades subjetivas diferentes. Isso é individual de cada um. É uma interpretação individual. Então, duas pessoas podem assistir à desgraça de um terceiro. Uma sente compaixão, a outra não sente nada. Por quê? Porque é uma pessoalidade subjetiva para cada uma. Quem tem mais de um filho aqui? Deixa eu ver. São totalmente diferentes uns dos outros, é ou não é? Não tem nada a ver um com o outro. Às vezes um é despreocupado, o outro é ansioso. Você fala, mas são irmãos, não tem nada a ver um com o outro. Não é, não tem. Porque cada um tem uma pessoalidade subjetiva. E a Bíblia, quando diz Cristo em vós é a esperança da glória, está dizendo o seguinte: Cristo na sua personalidade subjetiva, Cristo sendo formado na sua personalidade, é a esperança da glória. Porque além da sua criação, além da sua história, que tudo isso coopera para definir quem você se torna, mas existe algo que também define você por dentro. É algo que diferencia você das outras pessoas, e é chamado de personalidade subjetiva. Então, para o bom afeto, para o bom acréscimo da minha personalidade subjetiva, tudo que se deve guarda o coração. O seu interior é o principal, irmão. É a partir do seu interior que toda a sua vida é afetada. É dele que procedem as fontes da vida. É a partir de dentro que a tua vida é definida. O processo da sua vida, do andar da sua vida. Vamos olhar para o órgão coração. Qual é a função do coração no corpo humano? O que o coração faz? Ele bombeia o sangue e ele mantém funcionando o corpo em vida. É como a nascente de um rio que se divide em vários braços, que chega em vários lugares. O seu coração é como uma nascente de um rio que vai irrigar todas as áreas da sua vida. Por isso que eu gosto de Ezequiel 47, que fala do rio que nasce do trono, que nasce da onde? Do coração de Deus. E por onde esse rio passa, traz o quê? Vida. O homem foi feito à semelhança de Deus. E nós temos uma fonte, nós temos uma nascente. O nosso coração define que tipo de vida nós temos. Sua família, suas finanças, seus relacionamentos, seu trabalho. Tudo isso é definido a partir de dentro de você.
por quem você é por dentro. O seu coração é uma fonte, que a partir dele, toda a sua vida é irrigada, é afetada. O ser humano sempre está preocupado com as questões externas e não com as questões internas. Hoje eu quero tentar fazer você olhar para dentro, não para fora. Por quê? Porque se você estiver bem por dentro, você também vai ficar bem por fora. Ainda que não esteja bem por fora, você vai ficar bem por fora. Não entendi, pastor. Se eu estou bem por dentro, ainda que não esteja bem por fora, vai ficar bem. Porque a tribulação agora ficou leve e momentânea, perto do peso de glória que está aqui dentro. E nós vamos tratar muita coisa hoje, irmãos. Eu quero que você, por favor, aguenta firme até o final, não se ofenda. Deus vai pegar você aqui. Ele me pegou, essa palavra aqui me deu uma amassadinha violenta. E se você se sentir acuado aí, não se ofenda, não é pessoal. É Deus falando com você. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:11. Paulo diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a estar contente com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira de viver, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como também a ter fome, tanto a ter abundância como também a padecer necessidade. Então nasce o conhecido versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse você conhecia. Quem já conhecia o versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma frase conhecida, mas o contexto não é conhecido. A frase virou até frase de efeito nas pregações que animam as pessoas. Mas ninguém está olhando para o contexto, porque no contexto, Paulo está dizendo: em Cristo eu posso passar fome, em Cristo eu posso padecer necessidade. Em Cristo eu posso ser traído, em Cristo eu posso ser lesado, em Cristo eu posso ser ferido, em Cristo eu posso todas as coisas, boas e ruins, porque Ele me fortalece. Normalmente nós pensamos só nas coisas boas, nós só queremos saber da abundância e da fartura, em Cristo que me fortalece. E faz parte também, né, irmão? Porque todos nós esperamos coisas boas daquilo que fazemos, é ou não é? Ninguém vai plantar esperando que vai dar uma geada, um vento frio e vai derrubar tudo. Não é verdade? Acredito que ninguém está orando: Jesus, manda luta. Manda luta para mim. Eu acredito que não tem ninguém orando falando: manda o diabo para me perseguir. Traz o anticristo logo. Ninguém está orando assim, tá? Porque por problema você não precisa orar, irmão. Eles vêm sozinhos, naturalmente. Eles acontecem. Essa é uma triste realidade. Por isso que Paulo está dizendo: em Cristo ser fortalecido, posso todas as coisas. O que te define estar fortalecido? Aonde você está fortalecido? Porque a maioria das pessoas estão fortalecidas no dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não sinto que posso tudo. Nenhum aleluia? Então eu não posso tudo em Cristo, eu posso tudo em dinheiro. É quando o dinheiro está definindo a questão do meu interior. O exterior acaba definindo o seu interior. E o que Paulo está dizendo
é que quando o meu interior está fortalecido em Cristo, eu posso todas as coisas. Quando Cristo está na minha pessoalidade subjetiva, eu posso prosseguir sangrando e ao mesmo tempo triunfando. Eu posso estar no meio da guerra, mas ter paz. Posso continuar, porque externamente nada pode me parar o que aconteceu internamente. Interiormente eu estou definido, interiormente eu estou fortalecido em Cristo. Qual que é o segredo? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A sua relação com a família, o seu coração e a sua relação com seus familiares. Malaquias 4:5, o Senhor diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, para que eu não fira a terra com maldição. Olha que interessante. A questão da terra ser ferida com maldição está atrelada a uma condição do coração. Um coração desviado, desposicionado, automaticamente causa uma maldição externa. A terra ferida com maldição. O coração do pai precisa ser convertido ao coração do filho e o do filho ao pai. O interior não foi guardado, não foi protegido, não foi disciplinado, então destruiu o exterior. Quando o coração de um pai não se converte ao coração do filho, o que acontece é que a sociedade é afetada e a terra é amaldiçoada. Nós pregamos isso aqui esses dias. Quando Adão perdeu a conexão com Deus, ele perdeu a conexão do homem interior, ele agiu de forma externa, ele cometeu pecado. E qual foi a palavra de Deus para Adão? Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa, Adão, e você vai comer dela com dores, com sofrimento, porque não há mais uma conexão interna do coração do pai e o filho. Então Malaquias 4:6, que fala do clamor de trazer de volta, de unir novamente o coração do pai ao filho, é um clamor para reconciliar o homem que se perdeu do pai. De Gênesis 3:17, o Adão perdido de Deus, porque a terra está sendo ferida com maldição. Por quê? Porque não existe uma ligação mais da pessoalidade de Deus e a pessoalidade do homem. Por isso a maldade cresce sobre a terra, porque o homem não tem mais a pessoalidade subjetiva de Deus. Não existe mais uma conexão, não existe identificação interna. O filho só pode ter identidade e só vai se tornar uma pessoa quando ele conhece outro diferente dele. É assim que nós somos. Você só sabe quem você é a partir do outro. Você só entende você mesmo a partir do outro, porque você vê alguém que é diferente de você, e quando você vê alguém diferente de você, logo você tem um entendimento de si mesmo. São as diferenças, as semelhanças que nos permitem ter uma leitura de quem somos. Você não consegue discernir a si mesmo por si só. Até Deus demonstra a sua pessoalidade subjetiva formada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um depende do outro para formar um todo. Nós temos um significado nos relacionamentos uns com os outros. Tem um provérbio popular que diz: me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Quando o pai é ausente na vida de um filho, então ele não conhece o coração do pai. Quando um pai, porque pode ter pai presente e ausente ao mesmo tempo.
Tem gente que é órfão de pai presente, porque não recebe princípios, não recebe uma vida educacional de integridade. Então a criança cresce sem referência. E ela começa a desenvolver uma personalidade voltada para a violência. A violência e a rebeldia é fruto de orfandade. Quem já viu uma criança rebelde? Criança violenta e rebelde. Quem já viu? Criança pequenininha, violenta e rebelde. Você fala, esse menino é triste. Já viu? É estabanado, é triste, é isso, é aquilo. Mas quando crescer vai ficar violenta. E se você for analisar o contexto, pode perceber, é sintoma de orfandade. Quer chamar atenção para suprir uma lacuna. Por isso que a terra está se enchendo de violência. Porque os homens não guardam o coração de onde procedem as fontes da vida. É o nosso coração que procede fontes que podem abençoar ou amaldiçoar. A maldição acontece quando a pessoa fica distante de ser parecida com Deus e passa a se parecer com tudo que ela relata na vida. Quem já viu filho adotivo se parecer com o pai? Quem já viu filho adotivo se parecer com o pai? Eu já vi. Jeito de falar, mania, gosto, até o jeito de dormir, de roncar. Mas não é do mesmo, não é da mesma genética. Mas se parece. Por quê? Porque há uma transferência de coração. E pai é quem educa, não é quem pai é quem cria e educa, né? Então, querido, quando você não tem paternidade, você é fruto de orfandade, a pessoa vai se tornando violenta. E não adianta fazer quebra de maldição. Se o coração não mudar, não adianta, a maldição continua. Não tem a ver com entidade demoníaca. Pastor, tem um demônio lá, cara. Sabe por que não tem a ver com entidade? Porque as entidades demoníacas só atuam onde nós damos legalidade. Tem demônio? Tem. E como que expulsa o demônio? Tratando aonde deu legalidade, a pessoalidade. Por isso que não é só expulsar demônio, tem que tratar a pessoa. O demônio age pela legalidade. Porque quando um coração tem arrependimento verdadeiro, o demônio não tem poder mais. Um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que o Senhor não despreza. E os demônios não têm acesso mais a um coração verdadeiramente arrependido. E eu quero dizer isso para você, irmão, que talvez é limpo por fora, mas é sujo por dentro. Que às vezes nós vivemos uma vida de aparência. Você que tem filho, cara, volta teu coração para os seus filhos. Você que é experiente, maduro, volta seu coração para as pessoas. Porque a experiência de um coração guardado em Cristo vai cooperar para a vida dos seus filhos, vai cooperar para a vida das outras pessoas. O seu coração se torna uma fonte de vida para que os outros bebam. Mas não adianta. Às vezes nós estamos tão presos a nosso tempo hoje, a demanda das necessidades, porque são tantas coisas que surgem, então nós vamos criando coisas, porque nós queremos ter, consumir, adquirir. E às vezes o cara arruma 2 empregos, a esposa vai trabalhar, o cara vai trabalhar, e os filhos ficam para quem educar? Aí quando chega do trabalho está cansado,
Não tem momento de relacionamento com os próprios filhos. O filho está enchendo o saco, aí você dá um negócio para ele calar a boca, dá um celular, dá um videogame, dá qualquer coisa para ele ficar quieto no canto dele. Porque você está cansado da labuta. Quem que está educando seu filho? Quem está construindo uma personalidade nele? O YouTube? A internet, o videogame? Os amiguinhos da escola? Cara, por isso que eu amo Jesus, porque ele era direto com as pessoas. Jesus tratava as pessoas por aquilo que ele via dentro delas. Com Jesus não tinha mimimi. A gente às vezes vê problema nos outros, né? Sabe que a pessoa está cheia de erro. Aí quando você vai conversar, faz, querido. Faz assim, oi, irmão. A pessoa vira as costas e fala, sangue do Cordeiro. Só Deus na vida desse irmão. Se não fala, pensa. Jesus não era assim, meu irmão. Jesus olhava para a pessoa, via ela por dentro, dava na lata. Ele não correspondia com o que ele enxergava no externo, ele correspondia com o que ele enxergava dentro. Por isso que a Bíblia diz que quando os caras pensavam, arrazoavam entre si nos pensamentos. Então Jesus, conhecendo os seus pensamentos, o seu interior, dava no meio. Porque ele via os homens por dentro. Essa é a função dele. E olha o que ele diz em Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpam o exterior do corpo do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora são realmente formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Pesado, né, irmão? Jesus estava dizendo que o interior que deveria ter autoridade sobre o exterior, mas vocês valorizam o exterior de modo que vivem de aparência e o interior está sujo. Aí ele diz, limpa primeiro dentro, para que por fora também fique limpo. O fariseu cuidava de tudo por fora, tanto que cuidava até da vida dos outros, né? Você viu que come sem lavar as mãos? Cara, problema dele. Vai cuidar da sua vida. E tem gente que é assim, irmão. Cuida tanto da vida dos outros. Olha para dentro, vai cuidar da sua. E a maioria de nós, irmãos, nós temos uma conduta parecida com a dos fariseus. Você pode até dizer assim, não, pastor, isso aí é para os fariseus. Se eu disser para você que você é tão parecido, que nós somos tão parecidos com os fariseus, e eu posso provar para você agora, que essa palavra de Jesus para os fariseus serve para mim e para você agora, hoje, nesse momento, nesse culto, para você que está assistindo na internet. Quer ver? Nós nos autoanalisamos pelo que fazemos, não analisamos o nosso coração. É ou não é? Qual é o conceito que você tem sobre você mesmo? Não é de dentro, é de fora. Você diz, eu sou dizimista, eu tenho que ser provido por Deus, porque eu sou dizimista, eu faço. Se você prega o evangelho, você diz, não, eu prego o verdadeiro evangelho do reino, então eu sou um bom pregador. Eu dou esmola aos pobres, então eu sou caridoso e justo. Estou definindo quem eu sou pelo que eu faço. Já viu o marido chegar em casa e dizer, eu quero respeito porque eu pago as contas da casa. E você não tem só que pagar as contas da casa, meu irmão.
Tem que transferir coração. Então nós nos analisamos pelo que fazemos por fora. Então você quer tirar uma conclusão por aquilo que você acredita na palavra, e você diz: não, eu creio de forma correta, então eu estou certo. As minhas ações, as minhas práticas estão de acordo com a palavra de Deus. Ponto, então eu estou certo. É assim que eu me autoanaliso. É assim que você se autoanalisa. Então nós somos exatamente iguaizinhos aos fariseus. Os fariseus agiam e criam de forma correta, mas eles não tinham um coração correto. Seguiam a cartilha da lei e dos mandamentos, mas não guardavam o coração. Olha o que Davi disse no Salmo 51, no versículo 6. Ele fala assim para Deus: eis que o Senhor ama a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade da onde? Do íntimo. A verdade externa pode até ser verdade, mas o que Deus ama é a verdade do íntimo. É a verdade que é verdade. Existe um ensino, irmãos, que não entra pelo cérebro. Existe um ensino que entra pelo coração. Tem gente que aprende tudo sobre finanças, já viu? O cara faz curso de coaching, faz não sei o que, e se prepara, se molda e fala: não, eu sei tudo. Mas não consegue prosperar. Por quê? Porque o coração está cheio de avareza. E existe uma verdade no íntimo que Deus quer que a gente aprenda. As fontes da vida que vai dar molde, que vai dar a você sentido para você viver, está num único objetivo: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Mateus 6,2, Jesus diz: pois quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. Aí eu te pergunto: é errado dar esmola? É bíblico dar esmola? É lógico que é bíblico. E é lógico que não é errado dar esmola. Mas se a motivação for ser visto pelos homens, está errado. O que eles faziam exteriormente estava certo, mas a motivação interna estava errada. Sabe o que Deus está falando com você hoje? Eu quero que você analise o que está acontecendo dentro do seu coração. Sobre tudo que você está fazendo, sejam coisas certas ou coisas erradas, analise o seu coração. Qual é o propósito do que você está fazendo? Qual é a motivação? Irmão, os caras oravam. Eu não me impressiono com gente que fica dizendo que ora. Na verdade, quando a pessoa diz que ora muito, eu já logo vi quem é. Já fica claro. Fariseu. Versículo 5, olha o que Jesus diz: quando orardes, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Pagando preço na madrugada, irmão. Hipócrita. Já viu pastor fazer isso? Pregador fazer isso? Depondo as suas experiências com Deus. Aleluia. Irmão, os caras jejuavam. No versículo 16, Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que pareça que jejua. Irmão, tá pagando preço, né, varão? Olha só como tá. Oh, Jesus, é homem de Deus.
Motivação errada. Os caras corriam pelo certo, mas não eram reais. E sabe qual é a definição de Jesus deles? Mateus 23:3. Jesus chamou o povo e disse assim: escute, obedeçam tudo o que eles falam. Está ouvindo a pregação deles? Tá certo, obedece. Obedece porque tá certo. Mas não seja como eles. Não sejam como eles. É importante mudar o que a gente faz, o errado por certo? É importante ou não é? Não é bonito quando você deixa de fazer uma coisa errada e começa a fazer uma coisa certa? Mas grave isso. As mudanças das práticas erradas para as certas tem que ser um movimento que partiu de dentro do coração. Senão, não adianta. Deus está dizendo: eu quero que você aprenda não só a se arrepender do que você faz de errado, não só se arrepender de uma mentalidade errada, mas Deus quer que você mude o centro do seu ser. Quem você é, a sua personalidade subjetiva. Não é só o que você pensa, é quem você é. Por isso que guardar o coração, guardar tem um símbolo profético. Guardar o coração é comparado a guardar e cultivar lá de Adão no Éden, antes do pecado. Quando Deus ordenou que ele guardasse o Éden. E olha que interessante, se você ler, você vai ver que no Éden existia uma fonte. Uma fonte que formava um rio com 4 braços, que iam para o norte, sul, leste e oeste. Os 4 cantos do Éden eram alimentados pela nascente, que provavelmente vinha do centro do jardim. E Adão tinha que guardar o jardim. Guardar o coração é desenvolver um cultivo do homem interior. Isso aqui é profético para nós. É o proceder dessa fonte que vai abençoar o mundo ao meu redor. Então, querido, guardar o coração não é só proteger o coração. Cultivar também faz parte do guardar. Eu não tenho só que guardar o coração para não entrar coisas ruins nele. Isso é uma parte. No cultivar da terra, não é só tirar as ervas daninhas, é também adubar, regar, semear, trabalhar para que a terra desenvolva. Isso tem que acontecer no nosso coração, um coração cultivado. Em 2 áreas: motivações e intenções sobre todas as coisas que fazemos. Como guardar o coração? O coração você guarda quando você faz algo. O que você está fazendo, você tem uma leitura da sua intenção e motivação. É isso, está certo em Deus? Então eu vou para Deus, para que Ele me ensine. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Se você não teve uma experiência com Jesus, de modo que Jesus não mudou você por dentro, então, querido, você pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser servo, pode fazer o que você quiser. Tudo que você fizer para Jesus não vai valer de nada. Ah, mas curamos no nome de Jesus, fizemos milagres no nome de Jesus, mas eu não conheço você. Não sei quem você é, porque não houve uma identificação interior. A palavra de Ezequiel tem que cumprir. Ezequiel 36:26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Se essa palavra não se cumprir na sua vida, significa que o seu coração é de pedra e é impossibilitado de obedecer a Deus. Fala a verdade, tem gente que não consegue obedecer a Deus, não consegue fazer a vontade de Deus.
E o pior, que o cara faz discipulado, mas não adianta. Vai no psicólogo, mas não adianta. É pastoreado, mas não adianta. Faz quebra de maldição, mas não adianta. Você pode virar parente da Neuza Antioquia, não vai adiantar. Aceita Jesus, mas continua coração de pedra. Se torna obreiro, a vida não consegue obedecer a Deus. Coração de pedra, a vida não muda, não adianta. O cara é ungido a pastor, não adianta. Faz casados para sempre, não adianta. Tentei de tudo, pastor, mesmo com casados eu não consegui. Coração de pedra é o seu. Impenetrável, indiscipulável, indisciplinável. E sabe quem é você na igreja? Um coração de pedra tentando ser um coração de carne. Um lobo tentando se passar por uma ovelha. Pesado, né? Pastor, e quando eu sei que eu recebi um coração novo? Quando eu sei que meu coração está guardado, está semeado, está cultivando em Deus? Quando os prazeres desse mundo não me atraem mais. Quando a pornografia me faz sentir nojo. Tem gente que depois de um culto como esse, tão maravilhoso, uma palavra de Deus, ainda no outro dia vai conseguir entrar na internet, entrar numa página pornográfica e se masturbar. Porque não adianta. Enquanto você não receber um coração novo, quando o meu coração é novo, eu tenho nojo da hipocrisia, eu tenho raiva da mentira, eu não suporto mentira. Eu não estou falando da mentira dos outros para mim, a minha mentira, a minha hipocrisia. Eu zelo pela verdade, pela integridade, pelo íntimo da alma em Deus. Quando todo tipo de pecado não faz bem para mim, eu recebi um coração novo. Não quer dizer que eu não vou ser tentado a voltar para o pecado, eu vou, mas isso me faz mal. Por que me faz mal? Porque eu tenho um coração novo. E só Deus pode fazer essa cirurgia interna em você. Eu preciso confessar, e quando eu confesso, é porque houve um verdadeiro arrependimento, porque um verdadeiro arrependimento exige confissão. E o que é uma confissão? É quando eu confio que eu estou perdoado por Jesus. Então eu confesso, porque eu confio que Ele me perdoou e vai me estabelecer, vai me dar um coração novo. E depois que eu recebo um coração novo, eu tenho uma manutenção diária. Davi ensina isso no Salmo 139, versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Por que Davi dizia sonda-me? Porque, irmãos, nem Davi conhecia a si mesmo. Sonda-me, porque eu preciso me conhecer. Prova-me os pensamentos. Os pensamentos falam das intenções e as motivações. Eu não conheço as minhas motivações até que Deus me mostre, até que caiam as escamas que me impedem de ver a realidade. Um coração guardado em Deus. Então a minha manutenção é estar diante dele dizendo: sonda-me, guarda-me, conhece os meus pensamentos. Porque eu preciso saber por que eu estou fazendo isso. Qual é o propósito de estar fazendo aquilo ou aquilo outro, certo ou errado. Ainda que eu esteja fazendo a coisa certa, mas eu preciso saber do meu coração. Se o meu coração está certo, a coisa pode estar certa, mas o meu coração está certo. Porque o que vale é o coração.
Podemos estar fazendo coisas boas, mas com um propósito errado no coração. E existem 4 áreas que precisam de arrependimento no nosso coração. Motivações intencionais na área do reconhecimento, o desejo pelo reconhecimento, o desejo pelo dinheiro, o desejo pelo poder e o desejo pelo sexo. O desejo pelo reconhecimento, na grande maioria das pessoas, tem um desejo secreto de ser aplaudido e reconhecido pelos seus feitos, por aquilo que faz. E não é errado reconhecermos algo na vida de alguém. O que é errado é você querer ser reconhecido por aquilo que faz. O que você está fazendo não é errado externamente, mas a intenção do seu coração de ser reconhecido, de ser aplaudido, está errado. Essa é uma das áreas que nós precisamos de arrependimento. E às vezes você está fazendo alguma coisa bonita, boa, que espera reconhecimento, e isso, em verdade vos digo, que já recebeu a recompensa. Dinheiro, irmãos. A grande maioria das pessoas trabalham pelo dinheiro, por aquilo que o dinheiro proporciona. Ué, mas é normal isso, é verdade? Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que glorificar a Deus com o nosso trabalho, ser generoso com o uso do dinheiro, ajudando os mais fracos. Colossenses 3:23, Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei de coração como para o Senhor e não para os homens. E se você ler o contexto, versículo 22, 21, você vai ver que Paulo está falando sobre o empregado servir o patrão. Está servindo o patrão, faça isso como para o Senhor e faça de coração. Por que as pessoas não conseguem trabalhar menos hoje? Você não ouve ninguém falar assim: estou trabalhando menos agora. Você ouve, cara, estou trabalhando mais. Por quê? Porque a motivação é o dinheiro. A motivação é o dinheiro. Outro dia me mandaram uma lista de dizeres que eu achei interessante. A pessoa não vem para a igreja quando está com dor de cabeça, mas vai trabalhar com dor de cabeça. Está com cólica, hoje não vou para o culto, mas com cólica vai trabalhar. Por quê? Porque por causa do dinheiro. É o que resolve a minha vida. E às vezes as coisas de Deus é secundária. Por quê? Porque há uma escala de valores na sua vida e você colocou algo em primeiro lugar. Eu não estou falando propriamente de você vir à igreja. Estou falando de vida de oração, vida com Deus, devocional diário. Não é a sua prioridade. Sua prioridade é o dinheiro. E se você perguntar para uma pessoa que não ora, dizer: por que você não ora? O que ela diz? Eu não tenho tempo. Mas se a motivação do meu trabalho não é o dinheiro, então eu vou trabalhar tempo suficiente, o normal da minha carga de trabalho, porque eu tenho outras escalas de valores. Eu não estou dizendo que você não tem que ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, eu quero que você ganhe dinheiro e traga muita oferta para a gente fazer muita coisa legal para Jesus. O problema é quando o dinheiro te define. Esse é o problema. Quando o dinheiro te define? Quando você escolhe a profissão, por exemplo. Vou escolher uma profissão que dá dinheiro. Você não gosta daquilo, mas porque dá dinheiro, você escolhe. O dinheiro que está te definindo. Às vezes a pessoa muda de cidade por causa de dinheiro. Tem pessoa que vai para outro país por causa de dinheiro. A pessoa muda de país por causa da oportunidade de ganhar dinheiro. Porque lá o emprego é fácil, lá o dinheiro é valorizado, lá a pessoa ganha bem, tem uma condição de ganho maior do que no Brasil. Mas fica longe dos amigos, longe da família.
longe do ministério de Deus para a vida dela. Foi o dinheiro que definiu a sua escala de valores. E às vezes a pessoa fica doente para ganhar dinheiro, depois tem que perder o dinheiro para ter a saúde de volta. Oi? Vocês estão por aí ainda? Irmãos, a questão são as nossas intenções. Quais são as nossas intenções? Porque o que mais tem hoje são pessoas no ministério servindo por causa do dinheiro, para ter um bom salário. Gente que prega por dinheiro, que faz uma banda para gravar um CD e ganhar dinheiro. O cara vira pastor e fala: agora eu vou abrir um ministério, eu vou ganhar dinheiro. Pequenas igrejas, grandes negócios. É o que mais tem. Por isso, não adianta você fazer a coisa certa se a intenção do coração estiver errada. Eu já vi ministério que não abre igreja em áreas desfavorecidas. O cara vai abrir um monte de igreja por aí, mas Morumbi, Alphaville e por aí vai. Por quê? Porque é classe alta. Outro nível de oferta. Nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Romanos 2,15, Paulo diz: os que mostram a obra da lei escrita no coração, olha que tremendo, testificam juntamente com a consciência dos pensamentos. Então, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o Evangelho. Cara, isso é fantástico. Paulo está dizendo que a lei de Deus está sendo escrita no coração de pessoas que testifica com a consciência, testifica com a maneira de pensar. E no dia do juízo Deus vai julgar isso. Ele está dizendo: Deus vai julgar os segredos dos homens. Na parte do sexo, passou agora, eu fiquei curioso, porque ninguém está querendo sair por aí e fazer sexo. Não, mas não é bem isso aí não, irmão. Esse não seria sexualidade, seria perversão. Apesar que tem uns pervertidos por aí, né? É ou não é? Toma cuidado, irmão, vigia. Mas é o caminhar na sensualidade. Revela as minhas motivações, a parte sexual, a busca pelo ser desejado, a busca pelo ser admirado sexualmente. E aí a pessoa se torna um sedutor ou uma sedutora, porque ela se satisfaz quando os olhos estão nela, quando a admiração e o desejo está voltado para ela. Por quê? Porque isso dá prazer à pessoa. É um tipo de bem-estar que acontece na pessoa através da sensualidade, da sexualidade. Sabe o que a psicologia diz? Que a pessoa é assim por causa de um distúrbio psicológico, sintoma de orfandade, não teve pai presente, não teve amor suficiente, então nasce uma carência de ser elogiada, de ser desejado ou desejada. E não é com todo mundo isso. Ah, então o meu problema é psicológico. Não, tem gente que é problema de caráter mesmo. E aí quando você tem problema de caráter, que dá ação para os demônios. E aí a gente tem dois trabalhos: expulsar a pombagira e discipular seu coração. Que aí a pessoa começa a usar roupa curta, começa a mostrar os decotes. Por quê? Para quê? Para ser visto, para ser desejado, para ser admirada. A pessoa está fugindo da dor, do trauma, da frustração, através do prazer de se sentir desejado.
A questão, irmão, é quem está proporcionando prazer para você: as pessoas ou Deus? As pessoas ou o Senhor? Porque quando você guardar o coração no Senhor, você terá prazer nele. Então você não terá mais prazer na maneira que você se veste para que os outros te cobicem. Pastor, mas no século que nós vivemos isso é muito normal. E é verdade. Se nós voltássemos no tempo, se pegássemos aquela máquina do tempo daquele filme De Volta para o Futuro, se isso fosse verdade, nós entrássemos nela e voltássemos a 80, 100 anos atrás, e você fosse com o look de hoje, lá para os anos, sei lá, os anos 60, 80, 70. Para os anos 40. Mas nos 80 não era tão como hoje. Já tinha, né? Mas você volta lá atrás, as mulheres todas, irmão, vestiam um negócio que acho que elas demoravam o dia todo para se vestir. Aí se você entrar na máquina do tempo lá De Volta para o Futuro, com o look de hoje, naquela época as pessoas vão olhar para você: uma prostituta ali andando ali. Sabia disso? Haveria uma mudança brusca de realidade. Você ia olhar para falar: cara, que mundo é esse? Sabe qual é o problema do mundo? Orfandade. Por causa da orfandade, nós vamos corrompendo os nossos valores. E a sensualidade faz parte de valores destruídos na nossa vida, por causa da carência, por causa da falta de paternidade, de identificação de valores. A crise existencial do mundo é orfandade, é o homem caído. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Eu gosto de fazer academia. Já teve momentos na minha vida que eu gostava de usar uma roupinha apertadinha. Por quê? Porque agora você quer mostrar o corpo. Eu reconheço os meus pecados também. Aí o cara usava G antes de fazer academia. Depois que ele teve os resultados da academia, ele vai comprar roupa na ala infantil, PP. Não, mas antes da academia usava G. Porque não dá para apertar o barrigão, né, irmão? Eu não vou transformar a Atalaia numa Deus é amor, fica tranquilo. Eu só quero que você tenha uma identificação interna da sua escala de valores na sua vida. Nós precisamos nos arrepender da área sexual. Precisamos nos arrepender pelo desejo do poder. As pessoas desejam poder, têm a intenção de controlar pessoas. E essa é a que tem mais semelhança com a ação demoníaca. Porque essa é a ação do diabo: influenciar e controlar pessoas. Isso também é disfunção psicológica. Alguém que se sente rejeitado, excluído, quer suprir essa falta com manipulação e controle, porque o sentimento de ter poder. Eu fui tão excluído na vida, mas hoje eu governo. Aí o cara trabalha numa empresa, é um puxa-saco. Por quê? Porque ele quer alcançar um cargo elevado na empresa. Quem já viu gente assim? Aí depois a pessoa alcança o cargo elevado na empresa, muda totalmente a personalidade. O cara que era generoso, cuidadoso, eficiente, de repente virou um carrasco, pisa em todo mundo. Por quê? Porque ele alcançou o que ele queria. Ele chegou aonde ele queria. Poder. Porque o poder me dá um tipo de falso amor. O poder me dá um tipo de falso reconhecimento.
Há uma satisfação quando recebemos bajulação. O poder é uma ilusão, porque a pessoa que está me bajulando está fingindo, é um personagem fazendo isso. A pessoa manipula pelo poder, e a outra que é manipulada, ela também tem uma reação manipuladora. Ela finge e ela bajula. É um conto de fadas, irmão, é mentira. Você não está se relacionando com pessoa nenhuma. Eu já vi pessoas que eram ótimos obreiros, quando cresceu de cargo, perdeu a sensibilidade de servo. Porque agora eu não arrumo cadeira mais, eu não limpo igreja mais, eu não carregar água, não. Agora eu sou pastor. Agora eu vou sentar no púlpito. Graças a Deus não tem mais cadeira no púlpito. E eu tenho que ser respeitado aqui, cara, eu sou autoridade, tá ligado? Isso daí é só para suprir carência de orfandade. Olha como o Apocalipse termina, falando em Apocalipse 18:11, sobre o comércio babilônico. Fala sobre os que choram e lamentam, os mercadores da terra. Por que choram e lamentam? Porque ninguém compra mais as suas mercadorias. E aí nas mercadorias fala do ouro, da prata, das pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda, madeira, coisas preciosas como bronze, ferro, mármore. Aí fala do vinho, do azeite, da flor, da farinha, do trigo, do gado, da ovelha, dos cavalos, dos carros, vírgula. Isso aqui me chamou muita atenção. Corpos e almas de homens. Corpos eram comercializados e almas eram comercializadas. Sabe qual era o comércio da Babilônia? Fama, dinheiro, sexo e poder. Tudo aquilo que a gente tem que lutar aqui dentro para não... Era o comércio da Babilônia. Olhe para dentro de você, irmão. Esse comércio vai acabar, Jesus está voltando. E diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo mais uma coisa. Imagine se as pessoas pudessem ler sua mente. Se nós fôssemos assim, olhasse para a cara do cara e estou vendo tudo que ele está pensando. Ia ser estreito ou não ia? Imagina o casamento. Marido e a esposa discutem. E às vezes você vigia para não falar, mas pensa. E não dá para segurar. E aí, se ela está ouvindo o teu pensamento, o negócio engrossa. Imagina como seriam as relações humanas. Não ia ter hipocrisia, né? Porque você sabe que está tudo aberto, livre. É um livro aberto. Nós nos preocuparíamos com as coisas internas, não com as externas. Se fosse assim. Mas sabe de uma coisa? Com Deus é assim. Diante de Deus não dá para fingir. Ele sabe quem você é. Não adianta ficar, magnânimo, excelso, sublime, poderoso, poderoso. Ele vai olhar e falar, eu te conheço. Para com a novela. Você não me impressiona. E aí você iria, baixar o topete, se humilhar. E falar, Senhor, sonda meu coração. Mostra para mim quem eu sou. Pastor, o que tem a ver com a ceia essa mensagem? Tudo.
Antes de comer do pão e beber do cálice, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Essa palavra é pontual para hoje. Olhe para dentro de você. Fica de pé comigo. É uma noite de arrependimento. Mas se arrepender em um lugar que não tem fuga. Hoje você ficou acuado, meu irmão. Eu falei para você que Jesus me pegou de jeito essa semana, que ia ficar estreito para você hoje. Não estou pregando nada que não sirva para mim, viu, gente? É o que eu recebo do Senhor. Feche os teus olhos. Dê uma resposta. Te encontrar, Senhor. Quero te conhecer, Senhor. Peça perdão a Ele nessa noite. Seja sincero. Coisas que me afastam de ti. Eu te amo, Há Jesus. tantas coisas que eu coloco. Eu preciso de você, Jesus. Todos os Há tantas dias. coisas, mas eu admito.